Olá pessoal, tudo bem? Eu ganhei um presente muito grande vindo direto dos céus com a oportunidade aqui de poder falar do amor de Deus e poder compartilhar com vocês aqui uma mensagem a respeito do que nós estamos vivendo. Temos acompanhado os cultos que estão sendo compartilhados aí nas redes sociais, tanto no YouTube, no Instagram, no Facebook, e tem sido um tempo especial viver cada dia uma mensagem diferente, com mensagens tão edificantes. E eu queria compartilhar algo aqui também a respeito daquilo que eu tenho enxergado, daquilo que eu tenho visto. E eu gostaria de levar algumas pessoas aqui nesta mensagem a refletir a respeito daquilo que a gente está vivendo agora e do tempo que a gente está vivendo, né? Então eu quero abrir aqui essa reflexão, levantando aqui algumas coisas que eu rabisquei aqui para poder trazer nessa mensagem, né? Então a primeira pergunta que eu faço é quem nós somos e qual o tempo que a gente está vivendo agora. São duas perguntas para a gente pensar antes de responder. Em Eclesiastes 3 fala sobre o tempo determinado. Existe um tempo determinado por Deus e nesse tempo qual é o tipo de gente que a gente está representando para o mundo, né? E qual tempo estamos escolhendo viver agora. Existe uma menção aqui na Bíblia. Eu estou usando o computador aqui agora, mas eu não abandono a Bíblia em página, a Bíblia física, que eu recomendo sempre que esteja perto da gente. Mas para facilitar, eu coloquei alguns atalhos aqui no meu computador e eu tenho aqui 1 Coríntios 2, 13 ao 16. Eu vou ler aqui, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, eu e você, temos a mente de Cristo. Eu quero dizer aqui que nesses tempos a gente encontra todo tipo de gente, gente habituada, acostumada com muitas coisas, com as coisas desse século. Pessoas que não conseguem parar nem um minuto sequer, não para um dia e, na verdade, acabam até tirando a paz de quem está em paz, né? Pessoas que não conseguem parar para refletir nas coisas futuras, só pensam no passado, ou então está aqui aflita com esse momento aqui agora. As mentes das pessoas que estão presas em outros tempos que não é esse que está vindo ou o tempo vindouro, né? E as pessoas que não conseguem nem enxergar aquilo que a vida pode oferecer para elas, né? Eu quero também ler aqui um outro versículo, 2 Coríntios 4, do 3 ao 4, que diz o seguinte: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo agora onde nós somos contra-atacados o tempo todo com informações, WhatsApp, televisão, todos os cantos têm notícias e a gente fica até confuso com esse bombardeio. Ou seja, acabamos ficando surdos, cegos e sem compreender quem nós somos e o tempo que a gente está vivendo, né? Eu queria dizer aqui uma coisa que está me afligindo e que Deus tem me revelado, é que os pecados eles começam aqui dentro da nossa mente, diante dos pensamentos. Para a maioria das pessoas esse aqui é um tempo de crise, para outras pessoas esse é um tempo de vigilância e para poucos esse tempo é um tempo de reflexão, né? Existe pessoas aí, existe gente sem vigilância nenhuma, com a mente totalmente desabilitada, com a emoção descontrolada, gente que não tem importância com a quantidade de pensamentos que vem na cabeça e nem com a qualidade desses pensamentos. E esse tempo aqui, eu sinto que Deus tem me mostrado que é o tempo de a gente frear a nossa alma, de frear os nossos anseios, de encontrar aqueles que são perdidos e também até aqueles que são encontrados se acharem. Ou seja, esse é um momento de parar e de pensar sobre o que nós vamos viver daqui para frente. Salmo 139, 23 ao 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso aqui Davi compôs, colocou em salmos para que nós tivéssemos esse parâmetro de intimidade com o Senhor. E, aliás, isso daqui não é só para o Velho Testamento e para o Novo, é para o agora, é para sempre. Então esse é o momento em que a gente pode
encontrar um tempo para pedir a Deus, Deus, esquadrinha, me conheça no meu interior e me apresente quem eu sou, né? E falando sobre o tempo, eu tenho aqui alguns rabiscos que eu quis fazer questão de passar para essa mensagem. Esse tempo aqui agora tem o tempo de pessoas que estão muito ocupadas e preocupadas com a sua saúde física, né? Mas a gente vive esse tempo também, onde as pessoas não estão se preocupando com a sua saúde mental e nós temos aí um mundo cercado de pessoas mortas espiritualmente, ou seja, mortos-vivos, pessoas com excessos de ativismo que não sabem parar nem um minuto, como eu já disse, pessoas que não param, que não respeitam os que param, pessoas que não param nunca, não param para ouvir ninguém, pessoas que não param nem para frear os próprios pensamentos. É uma cachola trabalhando o tempo todo, de vez em quando eu me pego assim também, eu tenho que vigiar. Pessoas que não conseguem parar para ouvir a voz interior, que é exatamente a voz de Deus. A ciência e algumas outras pessoas dizem que é voz do além, mas não, é uma forma de Deus se comunicar com você, a voz do Espírito que quer ter um encontro diário com você. Tempo de pessoas preocupadas com o vírus, pessoas desconfiadas de tudo e de todos. Às vezes as pessoas estão tão desconfiadas que têm medo de abraçar até quem está dentro de casa. A gente tem que ter muita decência nessa hora, buscar o equilíbrio do espírito. Gente se autodiagnosticando, buscando ajuda no Google e esquecendo de buscar essa ajuda no nosso Criador, no nosso Supremo. E esse tempo também Deus preparou para que todos tenham tempo de sobra. E aí eu pergunto aqui, qual é a desculpa daquelas pessoas que passaram a vida dando desculpas pra gente? Quantas pessoas nós já dissemos, olha, escuta uma mensagem, escuta uma palavra, vamos no culto, vamos na igreja, vamos na célula. E muita gente que não consegue parar sempre inventou boas desculpas, né? E agora, qual é a desculpa que essas pessoas têm? Fala pra mim. Eu tenho aqui dentro daquilo que eu planejei passar para vocês, uma coisa que Deus está me colocando é um temor muito grande com esse espírito de opressão que está atuando na mente das pessoas, roubando a paz, roubando o sono e neutralizando a fé de muitos. Eu entendo que agora tem pessoas que estão trocando o dia pela noite, não conseguem descansar durante a noite e durante a noite estão numa turbulência muito grande. Olha o que 1 Timóteo 6, no capítulo 7, a gente tem aqui, ó. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Você que tem muitas preocupações, preste atenção, ó. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas, nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. Mulher, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Eu trago aqui alguns tópicos daquilo que está sendo falado aqui nessa mensagem. Pessoas ansiosas, angustiadas, que não sabem lidar com conflitos dentro de si mesmo e nem com a própria casa. Pessoas se perdendo dentro de casa. Pessoas que vão conhecer melhor nesse tempo agora a sua própria família e que agora vão aprender a conviver com pessoas. Gente, eu moro com a minha mulher há tantos anos e nesses dias eu estou vendo uma força, uma luz, um brilho na minha esposa que antes Deus não havia me revelado ainda. Então eu estou aproveitando bem esse tempo. Não que tudo me vai bem, mas eu estou aprendendo a enxergar aquilo que Deus quer me revelar, ok? Pessoas que vão conhecer também as suas manias, pessoas com toque, o transtorno de opressão compulsiva, que tudo aquilo tem que estar sempre no lugar, não pode tirar. Acabei de lavar essa louça, então não vai tomar água. Muita calma nessa hora, essa é a hora da gente conservar o nosso ambiente de paz, para que Deus possa entronizar dentro da nossa casa a paz dele, a paz que excede a todo entendimento, ok? Pessoas que reparam os erros dos outros, nesse tempo serão altamente reparadas. Você que está me ouvindo agora, permita Deus te reparar e permita também que as pessoas possam te ajudar a se tornar alguém melhor. Pessoas que os corações delas estão revelados agora, nesses tempos. A gente vai chegar numa hora em que agora a gente vai entender quem são as pessoas. Em Jeremias 17 diz o seguinte, maldito o homem que confia no homem. Mas ele continua descrevendo lá no capítulo, depois você lê ele inteiro, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto.
Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Cuidado com as falas que dizem, siga o teu coração, aquilo que o teu coração diz. A Bíblia não ensina dessa maneira, viu? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Gente, eu estou colocando aqui coisas que Deus falou comigo nesse último ano. Nos últimos 12 meses eu li um livro que eu recomendo, O Poder da Esperança. É um livro excelente, um livro cristão que serve para todas as religiões. E eu, nesses tempos que eu estou em casa, eu li aqui a minha agenda que eu levo para as reuniões, para os cultos, os congressos, e eu fui prestar atenção no que Deus vem falando comigo nesses 12 meses. Eu me peguei refletindo aqui à tarde, somos corpo, alma e espírito, e nesses tempos nós percebemos pessoas sem saúde física, pessoas sem saúde mental e pessoas mortas espiritualmente. Eu repito isso novamente, tem muito morto-vivo andando na rua e morto-vivo dentro de casa. Eu encerro aqui, estamos caminhando para o final. O livro de Isaías, eu tive um tempo de jejum e de oração com Deus, onde eu me resguardei. Eu passei dentro do meu quarto só lendo a palavra, sem celular, sem televisão, e Deus me levou a estudar o livro de Isaías, do capítulo 40 até o 60. Em Isaías 42, leia comigo, olha só. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, com verdade trará justiça, não faltará, nem será quebrantado até que ponha da terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Se você está preocupado com o coronavírus, como você vai respirar, se você por acaso for contaminado, se vai vir o oxigênio, eu vou ler novamente esse trecho. Esse Deus aqui dá respiração ao povo que nela está, o espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça, te tomarei pela mão, te guardarei e te darei por aliança ao povo, para dar luz aos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Olha que lindo. Os que jazem em trevas são pessoas que pensam que estão vivas. Gente cheia de achoísmos, né? Então, voltando aqui para o nosso cruzamento final da mensagem, todos nós temos aqui um DNA físico que passa pelas veias, que a medicina consegue estudar, só que pela fé nós também precisamos acreditar que a gente tem um DNA espiritual. Nós somos filho e temos um pai que cuida de nós. Pessoas que às vezes se perdem e ficam descontroladas só comendo o tempo todo, com o apetite de comer tudo que tem dentro de casa. Todo mundo deve estar passando por esse tempo, né? Mas a gente precisa ter um apetite espiritual, um tempo para falar com Deus, ok? E a ocupação do nosso tempo da mente, eu tenho aqui algumas coisas para poder compartilhar e a gente finalizar a nossa mensagem. 2 Coríntios 9, no versículo 8 e 9, diz o seguinte: Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Queridos, esse tempo agora, eu tenho vivido isso aqui, de 2 Coríntios. A gente espalhar e dar aos pobres. A nossa igreja se uniu e todo mundo tem feito um trabalho para ajudar os necessitados. Eu tive a honra de Deus me dar a oportunidade de levar algumas cestas básicas para algumas famílias necessitadas e entre elas um povo refugiado que veio de outras nações. E o que eu estou vivendo, o que eu estou vendo, o que é multiplicação, o que é a gente dar para poder receber, eu tenho vivido isso na prática e eu quero dizer isso para você. Provem disso nesse tempo. Esse é o tempo para você realmente iluminar o seu entendimento, para você despertar e viver isso que eu estou falando. Por último, eu encerro com um versículo bíblico que eu coloquei na minha geladeira e eu quero colocar aqui nessa mensagem para que todos possam fazer o mesmo e gravar no coração. Mateus 5,8: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Queridos, mantenha o seu coração limpo. Permita a Deus esquadrinhar a sua mente e seus pensamentos nesse tempo. Amém? Eu encerro aqui agora orando por cada um de nós, não só por você que está assistindo, mas por mim e pela minha casa também. Amém? Se você puder, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, mas não para o homem, para o Gilney. Curve sua cabeça e seus pensamentos agora a Deus. Feche seus olhos, ok? Senhor Deus e Pai, Deus de misericórdia, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Nós nos conectamos agora através da internet e, Pai, nós sabemos, meu Pai, se esse recurso existisse, meu Pai, no tempo dos teus profetas, meu Pai, eles estariam usando essa ferramenta. Por isso, nesta hora, neste momento, eu ligo o teu coração, Senhor, ao nosso coração.
Nós sabemos que onde dois ou mais se conectam, meu Pai, por um mesmo propósito, que é falar da Tua palavra e falar do Senhor, o Senhor se faz presente. Por isso, visita os nossos pensamentos, nossos intentos, nosso coração, nossa mente, Senhor, e cura nossa alma. Que saibamos quem sejamos aqui da frente, que a gente não venha se perder com o tempo, meu Pai, mas que nós venhamos, meu Pai, ser curados, meu Pai, dia após dia. Que não venhamos trocar o dia pela noite, Pai, mas que sejamos, meu Pai, instrumentos, meu Pai, para salvar aquele que está perdido. Em nome do Senhor Jesus, visita cada família, Senhor, e que esse tempo, meu Pai, seja um tempo proveitoso e um tempo libertador, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, continue acompanhando todas as mensagens aqui nesse canal diariamente. Nós temos mensagens edificantes, ok? Deus abençoe os nossos pastores, a nossa igreja, e Deus abençoe grandiosamente você que ouviu essa mensagem, ok? Deus abençoe.